Fotografia é meu plano A, só que a pandemia me deixou muito para baixo. E a parte de pose, né? Aquele congelar, aquele velho branco. Eu consigo luz, composição. Eu fiz até um casamento essa semana lindo, conexão entre os noivos, o casal, aquela conexão massa. Só que tem uma hora que dá branco, não sai mais nada, sabe? A gente bem que Uhum. faz, vamos dizer, as 20 poses padrões e depois eu congelo. E congela Total, sou eu. total. E o que que você precisa então? Você precisa literalmente ter mais ideias, você precisa aumentar sua bagagem visual. Bagagem visual, deixa eu dar um exemplo bobo e besta para você, mas é ver mais, é enxergar mais, aumentar a nossa bagagem como se fosse uma mala, só que uma bagagem visual. Para você falar melhor, ou melhor, para você escrever melhor, a gente tem que ler. Dizem que para escrever bem, você tem que ler bastante. Você, nesse caso, está aumentando sua bagagem de leitura. Você está entendendo? Para a gente fotografar melhor, ter mais ideias, você precisa aumentar a bagagem visual. Ou seja, aprender a ver fotografias. Como assim aprender a ver fotografias? Todo mundo já sabe ver fotografias. Não sabe? Não sabe. A maioria de nós vê fotografias, mas não sabe enxergar a fotografia. Por quê? Porque muitas pessoas olham para o meu trabalho, por exemplo, e acham bonito. E dão um like, dão um comentário. Mas se eu perguntasse para aquele momento, parar tudo e refazer a foto exatamente como eu fiz, a pessoa não saberia por onde começar. E ó, eu não estou dizendo para copiar, mas é que eu sempre brinco. Para a gente aprender a escrever, primeiro você aprendeu a copiar da professora que a professora escreveu no quadro. É ou não é? Primeiro a gente tem que aprender a copiar e depois a gente começa a criar. É esse o processo. Só que às vezes a gente para de aprender a copiar. Ou pior, copia coisa ruim. Tem muitas pessoas às vezes que fica olhando o trabalho dos seus concorrentes ou dos fotógrafos aí da sociedade. Então você começa a consumir a bagagem visual que todo mundo consome. Logo, você faz a mesma coisa que todo mundo faz. É mais ou menos como, por exemplo, se você vive em uma casa que ninguém fala palavrão, você não fala palavrão. Agora, quando você está rodeado de pessoas que falam palavrão, isso é normal para eles falarem palavrão, você naturalmente fala palavrão sem nem perceber. Por exemplo, eu falo palavrão, às vezes escapa de mim. Minha mãe fala palavrão, entendeu? E não é ruim pra gente, porque para nós é tranquilo, é normal, não tem nada de errado com isso. Só que é questão cultural, é questão de bagagem auditiva nesse caso. Então você precisa aumentar a sua bagagem visual. Só que para aumentar a bagagem visual não basta ver, a gente precisa saber enxergar, saber entender o porquê que a pose tá legal aqui. Por que que essa pose o Kunz usou para essa pessoa? Sabe? Por que que algumas poses o Kunz usa para algumas pessoas e outras poses ele não usa para algumas pessoas? Se você começar a reparar no meu trabalho, você vai ver que tem poses que eu repito quase todo ensaio, mas nem todo, porque aquele casal não repetia aquela pose. Tem poses que você vai ver, você vê uma vez eu fazer, duas vezes eu fazer, e nunca mais repetir com outro casal. Por quê? Porque a gente tem que sacar o porquê fazer, não é só sobre fazer a pose. E por isso eu, Kunz, não vendo um guia de poses como a maioria vende, por R$ 97 ou uns pila por aí, porque eu não quero fazer você copiar. Primeiro, porque a maioria não sabe copiar. A maioria não sabe como executar. Então, o meu intuito é ter um guia de poses em vídeo, aulas onde eu explico cada uma das poses, eu explico por que essa foto funciona para esse casal e como eu cheguei nela, como eu pedi, o que eu falei, sacou? E isso é aumentar a bagagem visual. Não é te mostrar uma foto, é te mostrar uma foto e te explicar como eu fiz, por que eu fiz e o passo a passo dela. Isso é aumentar a nossa bagagem visual. Então, se você diz que é uma fotógrafa plano bar, ou seja, uma fotógrafa avançada, quantos anos já, Priscila? 8 anos. 8 anos de Fotografia. fotografia. É natural que, com o tempo, você comece a se repetir. É natural. Acontece com todo mundo, inclusive acontece comigo. E é aí que eu preciso me reinventar. Como é que eu me reinvento? Rezando e esperando que o Nossa Senhora da Reinvenção me abençoe? Não, eu tenho que correr atrás de alguma coisa.